Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um novo vídeo sobre minhas leituras do mês de janeiro. Eu li no total de 8 livros e eu não vou dar spoiler, eu vou dar uma sinopse rápida para falar quais foram os livros que eu li. Eu vou deixar a foto deles aqui no vídeo para vocês verem. Eu tô com a cola aqui do meu book journal. Dá pra ver? Dá pra ver. Eu vou ficar olhando aqui pra ele. O primeiro livro que eu li esse ano foi Malibu Renasce, de Taylor Jenkins Reid. Esse livro eu gostei muito. Eu já li vários livros da autora, só falta o primeiro dela, que foi Era Sempre Interrompido, e o último, que é Atmosfera. Esse Malibu Renasce eu gostei muito, porque eu já li antes, Carrie Souto está de volta. E eu vi Nina, né, que é a protagonista desse livro, Nina Riva. Ela estava no meio foi citada, né, no livro de Carrie Souto, porque a gente sabe que Taylor tem um clã assim, de pessoas famosas em alguns livros dela, que aí aparece um ou outro, como Mickey Riva, que aparece em Daisy Jones, que aparece em Carrie Souto, Malibu Renasce. Aí agora eu vi a versão de Nina sobre a história. Gostei mais da versão de Nina do que da de Carrie, acredita. Na época eu tinha lido Carrie Souto e achei muito bom. Achei uma personagem muito forte, uma protagonista forte, mas Nina Riva, a história de vida dela me pegou. Eu amei esse livro de 5 estrelas. O segundo foi O Coletivo de Crochê de Copperton. Esse livro foi da Tag Inéditos e a história dele se passa na Austrália, numa cidade pequena da Austrália, onde um grupo de mulheres se reúne para fazer um coletivo de crochê, para fazer crochê e conversar sobre a vida. Só que termina sendo mais do que isso. É um livro que fala sobre religião, então querendo colocar. Fala sobre imigração, na verdade. Imigrantes muçulmanos que estão indo para essa cidade da Austrália e querem construir uma mesquita lá, né, para representar o povo deles, a religião deles. E esse livro fala sobre essas pessoas que se encontram para fazer crochê, mas também sobre religião. Só que eu acho que a autora, ela não aprofundou muito em questão nenhuma, sabe? Ela não aprofundou muito nessa questão da religião. Eu achei os personagens meio rasos. É um filme muito de... É um filme, não. É um livro muito parecido com Sessão da Tarde mesmo, assim. Não me tocou muito, não. Eu dei 3 estrelas para ele. O livro foi Um Animal Selvagem. É um thriller. Esse livro foi o livro escolhido do nosso Clube do Livro, o Caos Literário, do mês de janeiro. E thriller não era muito a minha praia. Depois que eu entrei no clube o ano passado, inclusive esse mês já vai fazer um ano, aí eu comecei a ler mais thriller. E esse thriller de Joel Dicker nossa, é bem legal. Eu recomendo muito. Não era o tipo de livro que eu leria, mas depois que você lê, é o tipo de livro que prende, sabe? E é muito inteligente a escrita do autor. Ele faz você gostar dos vilões, sei lá, que nem é vilão. Eu gostei muito desse livro. A história se passa toda na Suíça. E é bom até conhecer outras culturas, né? Fala sobre os personagens. A Sophie, que é a protagonista, né? Ela tem lá uns certos desvios de caráter, digamos assim. Tem Arpádio, o marido dela, e tem Fera lá, um outro homem que aparece, enfim. E esses três aí vão aprontar algumas e a gente fica, nossa, a gente termina concordando com as coisas que não concordaria ou fica em dúvida. Enfim, o autor faz a gente ficar em dúvida. Mas é aquele livro que você acontece tantos plots que você fica querendo ler para ver o que é que acontece e quer devorar o livro. Eu dei 5 estrelas nesse, eu gostei bastante. Aí depois eu li
Se Abrindo para a Vida. Eu gostei muito do livro. Apesar dele ser espírita e trazer no final, né, lições do espiritismo e tal, mas assim, a história mesmo é bem interessante. Posso até falar que é a história de muitas pessoas, a história de muitas mulheres que vivem em famílias disfuncionais e que não sabem dizer não e que, enfim, consegue, né? É uma história de superação no caso dela. O outro livro que eu li foi As Últimas Horas de uma História de Amor. Esse livro também é da Tag, mas eu não gostei desse livro. Ele é um livro sobre um livro. É um livro que ele fala sobre um livro que foi escrito por um homem improvável de escrever um livro. E as pessoas começam a pesquisar sobre como foi que ele escreveu esse livro. Se ele não. Ele era dono de uma pizzaria, tipo, ele nunca se interessou por literatura, como que ele escreveu um livro. E todo mundo, essa cidadezinha na França, né, no interior da França, fica assim polvorosa por causa disso. Tem uma biblioteca lá de livros abandonados, tipo, as pessoas escrevem livros e assim entregaram, né, nas editoras e elas foram rejeitadas ou eles acharam que não era bom, era tipo livros fracassados, digamos assim. E aí as pessoas têm essa biblioteca lá e fica à disposição para todo mundo ler. E aí uma editora francesa, né, uma moça que trabalha na editora, foi lá nessa biblioteca e pegou esse livro desse escritor improvável, Pizzaiolo, que teria escrito esse livro, que se chama As Últimas Horas de uma História de Amor. E só que assim, ele tem um humor ácido, mas ele também não, ele tem muitos personagens e não aprofunda muito nas coisas. No final a gente entende o que é que acontece, mas também não é lá, nossa. Eu achei até meio ruim o plot, sabe? Não concordei não. Eu achei que o livro foi bem maçante, inclusive. Eu achei que eu ia ficar bem curiosa para saber quem escreveu, como foi que aconteceu. Mas assim, às vezes o autor meio que desfocava do objetivo principal e ia falar da vida de outros personagens, que se ele não tivesse falado também não teria muita relevância assim para a história, sabe? Aí eu dei 3 estrelas e ainda assim. O próximo livro que eu li foi O Avesso da Pele. Foi o livro extra do nosso clube do livro Caos Literário. É um livro muito difícil, né? É um livro de Jefferson Tenório, que fala sobre racismo, né? Bem escancarado, principalmente ele fala sobre a história de um professor e o seu filho está contando a história do pai, que é professor, como se ele estivesse escrevendo uma carta para ele. Ele é escrito em segunda pessoa e escancara muito a violência contra as pessoas pretas aqui no Brasil. É muito triste de ler, mas também é muito importante ler para a gente ter uma noção de como é. Essas coisas são muito difíceis mesmo, intragáveis. Teve momentos do livro que eu ficava muito pé da vida, sabe? Mas foi uma experiência dolorosa, mas necessária. O outro livro que eu li, o sétimo no caso, foi Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Eu gosto de intercalar livros de comportamento, espiritualidade entre os livros de ficção. E esse livro de comportamento me pegou muito. Eu queria muito ler já faz um tempo. E ele é um livro muito interessante sobre como algumas pessoas que já são emocionalmente imaturas, pais, sendo que elas não têm uma estrutura emocional para ser pais de alguém. E, claro, né, isso aí vai muito do acaso. Às vezes você engravida, você quer montar uma família, mas você não tem uma estrutura para ser pai e mãe. E isso gera causas, né, nos filhos, principalmente quando eles se tornam adultos, vem
a questão do trauma. Então, esse livro trata muito disso, desses adultos que cresceram nesses lares com pais que não souberam acolher os filhos. Eu achei bem interessante. Também dei 5 estrelas e favoritei. E o 8º livro que eu li esse ano foi... Esse ano não, né? Que eu li em janeiro foi O que Alice Esqueceu, de Liane Moriarty. Ele tem um pouco de suspense, mas eu não me agradei muito da história. É a história de uma moça que ela se esquece. Começa o livro ela se esquecendo, assim, de onde ela tá, quem é a família dela. Ela sofre uma queda e esquece dos 10 anos anteriores da vida dela. Mas assim, resumindo, não me pegou muito. Eu dei 3,5 estrelas. Eu já li Novos Desconhecidos de Liane e gostei mais do que esse. Então essas foram as minhas leituras de janeiro.